Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Tô aqui com esse vídeo só para estar orientando vocês na continuação da atividade que iniciamos ontem, que é sobre comparação de frações. Tô bem feliz que vocês pegaram o conteúdo, estão conseguindo fazer tudo direitinho, né? Frações é um conteúdo bem bacana. Então, ontem vocês fizeram a atividade do 1 ao 4. Vi que alguns responderam a questão 5, né? Tudo bem, não tem problema. Mas hoje vocês vão estar dando uma revisada aí no que vocês responderam, porque eu vou estar orientando aqui direitinho como que fazer. Então, nessa questão 5, que alguns de vocês já responderam, ele fala que, de acordo com a atividade anterior, vocês compararem as frações indicadas, né, que são essas abaixo, e escreverem os símbolos menor que, maior que ou igual entre elas. Então, é a mesma coisa que vocês já fizeram com algumas questões anteriores. Então, só para frisar aqui, pessoal, como por exemplo na letra A, ele tem uma fração, um meio e o número 1, tá? Então, como que eu vou fazer aqui? Qual que é o maior aí? Qual que é o maior e qual que é o menor? Lembrando que 1 inteiro é igual a 1. Então, esse 1 aqui representa 1 inteiro, certo? Pronto. Portanto, essa fração aqui, 1 meio, ela não é 1 inteiro. Pela lógica, então, quem vai ser o maior aí? O 1. Porque o 1, ele é 1 inteiro. Ou seja, imagina uma figura aí, né? Um círculo dividido em duas partes, certo? Que é a fração 1 meio. Uma parte colorida e uma parte em branco. Se fossem as duas coloridas, seria 2 meio. Ou seja, aí sim seria 1 inteiro. Então, para não embaralhar demais a cabeça de vocês, né? Quando, por exemplo, o numerador e o denominador forem iguais, aí sim ele vai representar 1 inteiro, ou seja, ele vai ser igual a 1. Então, aqui nessa letra E, por exemplo, tanto o numerador quanto o denominador são iguais. Portanto, essa fração é igual a 1, ou seja, é igual a 1 inteiro. Diferente dessa daqui, pessoal, que 1 meio é menor que 1 inteiro, tá bom? As outras vocês conseguiram fazer porque é só vocês observarem o numerador. Na questão 6, vocês têm aí vários brinquedos e vão estar respondendo as questões ao lado. Na letra A, ele pergunta quantos são os brinquedos ao todo. Então, você conta os brinquedos e vai colocar o total aí nesse espaço que ele deixa. Na letra B, você vai representar as frações do total de brinquedos. Então, você vai fazer uma fração para representar as bonecas, uma para as bolas, para os peões e para o carrinho. Sempre no denominador vai ser o total de objetos, ou seja, aqui o total de brinquedos. Então, aqui eu observo que tem 10 brinquedos. Portanto, o denominador aí será 10. O que vai mudar é o número de cima. Por exemplo, as bonecas. Tem 4 bonecas, então a minha fração aí para representar as bonecas seria 4 décimos, né? Já na letra C, você vai escrever as frações do item B em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Na 7, vocês têm um quadro, certo? Que apresenta a fração total de fichas que os jogadores obtiveram ao final de um jogo. Então, aqui ele traz o nome dos participantes, né? Que foi a Ana, o Fabrício, a Marina e o Pedro. E a quantidade de fichas. O total de fichas aí, pessoal, é 36, porque está representado aí na fração denominador 36. Portanto, o total de fichas são 36. Aí o número de cima é a quantidade que cada participante tirou no jogo. A Ana fez 8, o Fabrício fez 5, a Marina fez 12 e o Pedro fez 11. Então, na letra A, ele pergunta: qual foi o vencedor desse jogo? Você vai colocar o nome do participante que fez mais pontos, ou seja, que tem o numerador mais alto. Letra B, quem ficou em segundo lugar? Em terceiro e em quarto. Depois, na letra C, vocês vão escrever essas frações do quadro acima em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, tá bom? É só você observar aqui as fichas, só você observar aqui as frações e colocar na letra C em ordem crescente. Então, você observa aqui qual é a menor fração, aí você vê que é a do Fabrício, porque é o 5 é o menor número, já que o denominador é igual. Aí você coloca o 5 36 avos lá no primeiro quadro. Depois,
o 8 36avos, e assim por diante. Oitava e última questão dessa atividade. Utilizando as frações do mesmo inteiro, representado nas fichas, complete o esquema. Vocês têm aí, pessoal, 4 frações, certo? 5 35avos, 31 35avos, 2 35avos e 5 35avos, tá? Então, aqui vocês vão estar colocando, ó, observando os símbolos. Aqui você vai colocar a fração mais alta, certo? Porque o sinal, ó, maior que. Então, dessas aqui, qual é a fração mais alta? 31, né? 31 35avos, a vermelha. Aí você coloca aqui dentro. Depois, em seguida, você vai colocar o número seguinte. Aí você observa qual é a fração que vai estar encaixando aqui. Ou seja, que vem depois do 31 35avos. Você tem 3 opções. Tem a ficha azul, a amarela e a verde. Lembrando que a verde e a azul são iguais. Tá vendo esse sinal de igualdade aqui? Então, aqui serão 2 frações que têm o mesmo numerador e denominador. Bom, eu acho que eu já falei demais, acho que vocês conseguem fazer essa questão 8 também. Vocês estão muito fera nessas frações, isso é muito bom. Então é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima aula.